Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tá tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tá tudo bem? Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 2 aí de agosto de 2023. É o nosso primeiro vídeo aqui do canal. Já te agradecendo demais pelas visualizações, pelas curtidas. Muito obrigado aí por estarem sempre acompanhando, assistindo a gente. E claro que esse sorrisão aqui é para te agradecer demais pelo carinho, pela sua companhia de sempre aí, tá? Ó, que Deus os abençoe sempre, beleza? Dito isso, deixa a sua curtida, compartilha com seus grupos das suas redes sociais, que ajuda demais a gente. A curtida, então, Nossa Senhora, expande, né, o nosso vídeo para muito mais pessoas, porque o YouTube entende que mais pessoas precisam assistir o nosso vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos por aqui. Daqui a pouco eu vou voltar trazendo para vocês aí o Mercadão da Bola, a movimentação desta quarta-feira, né? Hoje fecha a janela de transferências. Claro que jogadores aí sem contratos, né, ainda até o dia 25 desse mês de agosto podem ser inscritos aí no seu time, né, no seu time do coração, evidentemente. Mas para jogadores que estão em contrato, né, com contrato, né, esses jogadores só poderão só tem hoje, né, para fazer aí a inscrição desses jogadores. Belezinha? Dito isso, espera só um pouquinho que tem 2 recados para vocês. Um de Cristiano Santos, outro de Poções e Bolos da Linde. Mais o acréscimo aí da nossa tradicional vinheta. E aí sim, eu volto para trazer Copa Sul-Americana, Mercadão da Bola, Libertadores da América, Série B do Campeonato Brasileiro, a eliminação do Brasil, infelizmente, na Copa do Mundo de 2023. Segura um pouquinho que eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Estão de volta aqui pelo nosso canal Cristiano Santos, radialista. Agora sim, para a gente trazer notícia, trazer informação para você que está aí com a gente. Já te agradecendo e mandando um beijão aí no seu coração, né? Um abração para você também. Ótima quarta-feira para você e para todos nós também, né? SAF no Santa Cruz. Presidente revela conversas adiantadas com 2 investidores, mas evita prazos para isso acontecer. No seu escritório localizado na zona norte, né,
do Recife, Antônio Luz Neto, senta à mesa e provocado, né, põe-se a falar do Santa Cruz. O presidente tricolor rompeu, enfim, o silêncio desde o desastre da eliminação precoce na fase de grupos da Série D e que impõe ao clube a possibilidade de se ver sem calendário nacional no ano que vem. É situação difícil aí do Santinha, né, rapaz? Em quase uma hora de exclusiva com o GE, o cacique político Coral respondeu sobre como tocar o barco pelos próximos meses. Entre os assuntos, a possibilidade mínima de renunciar ao seu mandato tampão, a futura constituição de uma SAF e as eleições executivas de dezembro, em que afastou uma provável candidatura. Pois é, então, a entrevista foi a seguinte: o Santa Cruz está sem jogos até o final do ano. Como administrar o clube nessa situação? No futebol, infelizmente, não deu certo, por mais que a gente fizesse, né, esforços. O fato de estar na Série D, endividado, devendo muito, gerou muito problema para formar o time, embora a gente tivesse bons profissionais tentando nos ajudar nesse sentido. De forma que agora, nessa reta final de mandato, nós estamos contando com esses colaboradores, os mesmos colaboradores administradores, para a gente levar o clube adiante. Nós já estamos buscando caminhos para administrar essas questões. Quais seriam esses caminhos? É o que foi perguntado ao presidente. Olhe, são caminhos que certamente vão nos levar a soluções, que vão nos permitir a gente não desequilibrar o trabalho que vinha sendo feito da área econômica e financeira. E a gente já está cuidando disso para ter os recursos necessários para nos permitir caminhar até o final dessa gestão, sem que o clube tenha que sofrer mais. Nessa reta final, o ALN, presidente do Santa Cruz, espera contar com o apoio de patrocinadores, de empresários, de tricolores que sempre ajudaram o Santa Cruz a sair da crise. Seria isso? Não. Só estamos buscando o caminho do equilíbrio financeiro através de possibilidades que existem de se fazer a arrecadação, que vai permitir a gente cumprir com algumas obrigações que o clube tem. A princípio, nós já fizemos a liberação de alguns atletas, pagando eles todos, indo para casa recebendo, e continuamos executando isso e vamos continuar fazendo uma forma administrativa, até porque o Santa Cruz está buscando um novo momento, através de novos investidores maiores, e que certamente vão trazer uma solução permanente para o clube sobreviver e voltar a ter vitórias dentro do gramado. Essa possibilidade passa muito pela SAF. A SAF é uma opção muito forte, que essa daí tem sido tratada. E existem dois proponentes que têm conversado muito com o Santa Cruz. São empresários, investidores que já fizeram propostas ao clube. Isso tem que ser levado muito a sério e tem que ser muito bem examinado, e está sendo feito através de bons profissionais para que a gente possa fazer um bom negócio para o Santa Cruz. Mas, por outro lado, também existem alternativas administrativas e financeiras que nos dão a condição de poder buscar recursos para gerir o clube nesse período que se aproxima. E mais uma pergunta foi feita ao presidente. Quais seriam essas alternativas, presidente? São alternativas que a gente prefere não revelar, até porque tem momentos que se você for revelar algum negócio que está fazendo, pode atrapalhar, entendeu? E mais questionamentos. Mas já está em andamento? O senhor, em relação a isso, acaba ficando muito tranquilo para levar o clube até o final do ano?
Eu tenho tranquilidade porque eu confio nas pessoas que nos auxiliam na área do futebol, nas pessoas que nos auxiliam na parte administrativa e financeira. E certamente a gente vai ter caminhos que vão nos permitir equacionar alguns problemas que existem hoje em relação à arrecadação, já que nós não vamos ter mais jogos e a nossa fonte principal de recursos era a bilheteria do estádio, já que a gestão anterior fez muita antecipação de receita e isso nos deixou sem essa condição de ter uma receita perene que nos desse aí a condição de fazer um pagamento, embora a gente tenha deixado todos em dias em todos esses meses que assumimos o Santa Cruz. E mais uma pergunta foi direcionada ao presidente: como é que está a questão salarial? Eu falo de atletas, funcionários, porque os atletas têm um encerramento de contrato, mas tem a questão dos funcionários. Nós estávamos absolutamente em dia até a última partida do Santa Cruz na Série D. Infelizmente, o Santa Cruz não pode levar adiante seu projeto de classificação para a Série C por diversos fatores internos, corpóreos dentro do clube e extracampo, que também atrapalharam o Santa Cruz. E agora a gente está trabalhando a questão da folha dos jogadores. Essa folha nós já estamos dando solução, emprestando alguns atletas, outros foram liberados, fizemos acordos. E em relação aos funcionários, nós estamos tomando algumas atitudes para nos permitir honrar os compromissos com eles, permitir a eles a dignidade salarial, bem como fazendo uma reforça administrativa, já que o Santa Cruz não tem uma necessidade de ter uma máquina em funcionamento por completo. Estamos em inatividade. O fato é que chegou um novo momento, o momento da modernidade, e a gente vai buscar sim uma SAF que vai trazer recursos para o Santa Cruz, para investir nas bases do Santa Cruz, para investir no profissional, investir no nosso patrimônio. O nosso CT, nós fizemos muitos investimentos e o novo investidor vai concluir o CT. É essa a proposta. É muito importante que o torcedor do Santa Cruz ouça isso, porque tem pessoas que muitas vezes querem atrapalhar, que vivem lançando fake news a respeito da SAF de Marcelo, a SAF do Newcastle, quando nada disso é verdade. Tudo isso é ilusório. A nota que continua e as perguntas também é muito grande, a gente não tem tanto tempo para isso, mas dizer do Santa Cruz, né, rapaz? O que dizer do Santa Cruz, um clube tão tradicional de Pernambuco, um clube que certamente você que está assistindo esse vídeo aí adotou também aí como aquele segundo, terceiro time que você gosta. Eu particularmente gosto muito do Santa Cruz, pelo que eu vejo da torcida do Santa Cruz. O torcedor do Santa Cruz é assim, coisa de louco, né, gente? Coisas que eu já vi. É coisa de louco mesmo, porque o Santa Cruz já disputou a primeira divisão, caiu para a segunda, terceira, quarta, e aí acabou ficando algumas vezes, como está agora, sem divisão, voltou a ficar sem divisão novamente, não conseguiu voltar nem sequer para a Série C. Então, é uma situação bastante difícil, bastante complicada aí, essa situação do Santa Cruz. E como o atual presidente disse aqui, é a questão de administração, viu, gente? Os clubes, ou a maioria dos clubes que viraram SAF, Bahia, Vasco, Cruzeiro, né, e tantos outros, foi porque chegou realmente no fundo do poço. Vou dar um exemplo desse clube, Clube de Regatas Vasco da Gama. O Clube de Regatas Vasco da Gama ainda existe devido ao seu torcedor, por causa do seu torcedor, né? O Santa Cruz existe ainda por causa do seu torcedor também. E se o Santa Cruz fizer essa transição para a SAF com pessoas sérias, vai mudar, gente. Vai mudar, e em breve, não tenho dúvida disso, que em breve o Santa Cruz vai estar retornando aí às principais competições. Mas tem que ser tem que ser empresários, né, empresas sérias, para que o Santa Cruz não continue passando
por esse sufoco que vem passando aí nos últimos anos. Pelo amor de Deus, Santa Cruz não merece isso. Santa Cruz é um clube bem bacana, bem legal. Falar do Cruzeiro, o Cruzeiro anuncia João Marcelo do Porto e regulariza zagueiro no bid. O zagueiro João Marcelo é o 7º reforço do Cruzeiro na janela de transferências de inverno. O anúncio da contratação foi feito pelo clube. O defensor, de 23 anos, chega por empréstimo do Porto até o fim de junho de 2024, com opção de compra. Também nesta terça-feira, dia do anúncio, o jogador teve o contrato com o Cruzeiro publicado no bid e treinou com o restante do elenco na Toca da Raposa, ou seja, ontem, né? Pois é, assim ele pode ser relacionado para o duelo com o Botafogo no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Em vídeo divulgado pelo clube, o zagueiro falou sobre a oportunidade de defender o Cruzeiro. Disse ele: muito feliz em vestir essa camisa, ansioso para estrear, ver o Mineirão lotado. Tenho certeza que vamos ser muito felizes juntos. Vi que seria uma oportunidade enorme para mim em um clube gigante. Estou muito feliz por vestir essa camisa. O torcedor pode esperar muita vontade, muita garra, e eu vou dar minha vida em campo para defender o Cruzeiro. João Marcelo é o primeiro zagueiro contratado pelo Cruzeiro nesta janela. O clube buscava um reforço para o setor e tentou alguns nomes no mercado. Rodrigo Caio, do Flamengo, por exemplo, foi um deles, né? E o João Basso, do Arouca FC, ou seja, Arouca de Portugal. Foram dois dos nomes, né, aí buscados pelo Cruzeiro. Além disso, o clube firmou um pré-contrato com Zé Ivaldo, do Atlético Paranaense, para 2024. O zagueiro brasileiro de 23 anos pertence ao Porto, estaria no elenco desta temporada, hein? Entretanto, com a negociação com o Cruzeiro, não foi incluído na lista de inscritos do Campeonato Português. No último sábado também não esteve presente no jogo de apresentação do elenco contra o Raio Valecano, no estádio do Dragão. Na temporada passada, o defensor vinha atuando pela equipe B do time português. É o Cruzeiro, né, rapaz? Aquela chamada oportunidade de mercado. O Cruzeiro foi lá e se reforçou, né? Se reforçando aí a Raposa ao Cruzeiro. O Cruzeiro que também passou sufoco aí bastante, né? Durante bastante tempo. Disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e não foi fácil sair de lá não, rapaz. O Cruzeiro ficou 3 anos, né, disputando aí a Série B do Campeonato Brasileiro até chegar o Ronaldo e comprar o clube, quando o clube se transformou em SAF. O STJD determina suspensão preventiva de mais 12 jogadores por suspeita de manipulação. O vice-presidente do STJD, Felipe Bevilacqua, determinou a suspensão preventiva por 30 dias de total de 12 jogadores por suspeita de manipulação no futebol. Eles são alvos da investigação de nova fase aí da penalidade máxima do Ministério Público de Goiás e se tornaram réus na Justiça de Goiânia. Pois Bevilacqua exerce a presidência do STJD na viagem de José Perdiz, que está na Austrália a convite da CBF para assistir à Copa do Mundo Feminina. Os jogadores que estão suspensos preventivamente até posterior julgamento no STJD pelo Tribunal Desportivo são os seguintes: o atacante Aleph Manga, agora ex-Coritiba, negociado com o futebol do Chipre; o meia Dadá Belmonte, do América Mineiro; o lateral Igor Cariús, do Sport; o meia uruguaio Jesus Trindade, ex-Coritiba; o lateral direito Pedrinho, ex-Atlético Paranaense, que se transferiu para o Shakhtar Donetsk da Rússia; o lateral Sid Clay, ex-Cuiabá, hoje no Dínamo de Kiev; o meia atacante Tony Anderson, ex-Coritiba, do Bragantino, que estava emprestado ao ABC; o lateral Nino Paraíba, do Paysandu; o meia Brian Garcia, ex-Atlético Paranaense; Diego Porfírio, do Deportivo Aliança de Alagoas; Vitor Mendes
do Fluminense. E o Sávio Alves, né? Ex-Goiás. Na última semana, o juiz Alessandro Pereira Pacheco, da 2ª Vara de Repressão ao Crime Organizado e Lavagem de Capitais, aceitou denúncia e tornou réus todos 7 jogadores e mais 7 pessoas acusadas de manipulação no futebol brasileiro. Esses jogadores, sinceramente, eu já disse aqui, vou não ser muito repetitivo, já falei muito sobre esse caso, é banir, gente. Confirmado já tá. Vai ter julgamento, cara, tem áudio, tem áudio com esses caras combinando, né, essas apostas. Falta o que mais provar? Falta provar mais o que? O Aleph Manga foi punido, aí não, efeito suspensivo, ele jogou com a camisa do Coritiba alguns jogos, depois foi vendido para o Chipre, futebol do Chipre. Tem que haver uma seriedade nesse negócio aí, gente. Tem que haver uma seriedade nesse negócio aí, porque esses jogadores que fizeram isso têm que ser punidos. Não tenho dúvida disso. Os jogadores têm que ser punidos, né? Porque o Aleph Manga, eu dei o exemplo do Aleph Manga aqui, que é o mais famoso, né? O Aleph Manga deve ganhar os seus 300 pau aí por mês. 250 a 300 mil reais por mês. Não tem necessidade disso. O cara se vender por 50 mil reais. Não tem. Eu disse aqui em outra oportunidade que não é correto. E não estou aqui passando a mão na cabeça. Mas o cara que disputa a Série D como por exemplo, vou dar um exemplo. A gente estava falando do Santa Cruz aqui, que está sem divisão. O cara que joga com a camisa do Santa Cruz, ele não ganha nem vamos colocar nem 10 mil reais, ele ganha. Vamos colocar 10 mil reais que esse cara ganha no Santa Cruz. Eu acho que nem isso. Aí o cara acha uma proposta de 50 mil, 100 mil reais. Eu entendo o cara fazer isso. O cara jogando no Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro. Lógico que eu não aprovo. Lógico que ele está errado. E ele tem que ser punido também. Ele não tem que sair da punição, não. Ele tem que ser punido. Só que ali, o cara vai pela necessidade. Agora, o Aleph Manga, o cara ganhando 250, 300 pau por mês, fora luvas, direito de imagem, etc e tal. Né? Alguma marca talvez que ele represente. Não tem justificativa, né, gente? Não tem justificativa, sinceramente. Por isso que eu acho... É porque as leis também, na esfera do futebol, também não acontece aqui no Brasil. Infelizmente, não acontece. Porque se realmente acontecesse, realmente fosse cumprido aí, né? Evidentemente que o Aleph Manga já era ex-jogador. Ele já tinha sem possibilidade nenhuma de retornar e jogar futebol, né? Falar do futebol internacional para você que está aí ligado com a gente, o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, anuncia a contratação de Mané, rapaz. Pois é, o mercado do futebol da Arábia Saudita segue agitado nesta janela de transferências. O Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, anunciou ontem, terça-feira, a contratação de outro badalado atacante, Sadio Mané, de 31 anos, que estava no Bayern de Munique. Ele vai usar a camisa 10 do clube saudita e assinou contrato até 2027. O senegalês, de 31 anos, teve passagem apagada pelo clube alemão após deixar o Liverpool em 2023, 2024, né? Aliás, 2022, 2023, né? A temporada lá é de um ano para o outro. Marcou 12 gols e deu 6 assistências em 38 partidas. Teve problemas de relacionamento e chegou a agredir o companheiro Leroy Sané, numa discussão. Pois é, entrevista à Sky Sports da Alemanha, após o acerto com o Al Nassr, Mané admitiu a frustração por deixar o Bayern somente após um ano de sua transferência para a Alemanha. Ele desejava permanecer na equipe, mas o clube e o técnico Thomas Tuchel deixaram claro que não contavam com o jogador. Deixar o Bayern dói. Eu teria desejado um final diferente. Sei que poderia ter ajudado o time nesta temporada. Eu queria provar isso a todos nesta temporada. No entanto, só desejo ao clube e aos torcedores o melhor
para o futuro, disse aí o Mané. A imprensa internacional noticia que a compra aí gira em torno dos 37 milhões de euros, cerca de 193 milhões de reais na atual cotação. O Al Nassr será o 6º clube da carreira de Mané, que foi revelado profissionalmente pelo Metz da França, ou Metz, né? E passou aí por RB Salzburg e também o Southampton, antes de chegar ao Liverpool na temporada 2016-2017. É o Mané, rapaz, 193 milhões de reais. Pouca grana, né, rapaz? Pouca grana, pouca grana. Menina incentivada por Marta a jogar Copa de Futsal masculina em 2017 se emociona, abre aspas, me deu coragem, fecha aspas. Quantas mulheres ou meninas abandonaram o sonho de correr atrás de uma bola de futebol ou futsal por preconceito, também falta de incentivo ou qualquer outro motivo? Essa pergunta, a gente sabe que a resposta é muitas, né? A Copa do Mundo coloca o futebol feminino ainda mais em evidência, porém, longe dos gramados da Austrália, muitas histórias anônimas precisam ser contadas e recontadas, como a de Maria Alice Barbosa. Em 2017, a mineira da cidade de Vieiras contou com o empenho aí da mãe, né? E com um incentivo também especial da Rainha Marta para conseguir disputar uma Copa de Futsal masculino e para não desistir aí de jogar bola aos 10 anos de idade. 6 anos depois, o brilho no olhar pelo esporte, que poderia ter se apagado naquela ocasião, está mais forte e Maria Alice segue em busca do sonho de se tornar um atleta profissional. Abre aspas, as palavras da Marta me deram coragem e principalmente esperança de que eu, mesmo sendo uma mulher, poderia participar não só daquela competição, como também de outras que vieram e virão. Sem dúvida, ouvi da Rainha Marta que guerreiros não desistem nunca. Me ajudou a simplesmente não desistir. Gratidão a ela sempre, fecha aspas, disse aí a menina. Para entender a gratidão de Maria Alice, a maior jogadora de futebol de todos os tempos, é preciso voltar 6 anos no tempo, quando ela defendia o projeto da Prefeitura de Vieiras, cidade onde a menina nasceu. O Serviço Social do Comércio, o SES, criou uma competição sem meninas, muitas meninas aí interessadas, né? A Copa Sesc só contou aí com o torneio masculino. Inicialmente, a instituição vetou a inscrição de Maria Alice entre os meninos. Com isso, Eliane Barbosa, mãe de Alice, né, resolveu lutar pela felicidade da filha. Com a negativa da instituição, ela criou uma campanha e reuniu mais de 20 mil assinaturas para que a menina de 10 anos fosse aceita no torneio. A adesão maciça ao abaixo-assinado sensibilizou o SESC, que liberou a participação de Maria Alice, que disse o seguinte em entrevista ao GE na época: me sinto à vontade com meus colegas, eles sempre estão comigo no ataque, não vejo nenhuma diferença entre eles e eu, são iguais a mim, jogam igual a mim, falou a menina naquela ocasião. A história foi contada pelo GE e viralizou, tanto que chegou até a Rainha Marta e o atacante Paulo Guerreiro, né? Então, atacante do Flamengo, time do coração aí de Maria Alice. Menina tão, né? Tão talentosa, rapaz. Assim como o peruano, a meia, né? A brasileira, eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo e que defendeu o Orlando City, gravou um vídeo que incentivava a garota a não desistir do sonho. Ela se emocionou ao ver o recado dos ídolos. E daí em diante, meu amigo, evidentemente que a matéria aqui é muito grande, né? E daí em diante ela conseguiu ser jogadora de futebol. Claro que ainda profissionalmente, ainda não, né? Mas ela tá na luta e tá na briga e com certeza vai conseguir. Falando em futebol feminino, essa história bacana que emociona a gente,
e até parei de ler aqui justamente por isso também, mas daqui a pouco a gente vai falar da Copa do Mundo Feminina, viu, gente? Pois é, o Brasil está eliminado da competição e já já a gente fala. E falando dessa menina guerreira aí, rapaz, né? A Maria Alice, quantas meninas assim não existem, né? Quantas meninas assim não existem? Existem muitas meninas assim que sonham, que buscam, mas o preconceito ainda é gigantesco também, né, gente? O preconceito também. Ah, a menina jogar futebol, rapaz. Tem que jogar futebol, rapaz. Tem que fazer o que ela quiser, né? Falar de Vasco da Gama, Vasco não vai mais contratar o zagueiro Rojas do River Plate. Vamos entender então o que aconteceu, rapaz. Rapaz, essas coisas no Vasco acontecem demais, né? Você vê, o Grêmio fechou com um jogador tal. O jogador chega, faz exames, assina o contrato. Palmeiras com jogador tal. Flamengo com jogador... Acontece. No Vasco, meu amigo, uma enrola e na maioria das vezes a coisa não é concretizada. O Vasco não vai mais contratar Robert Rojas. Depois de encaminhar a contratação do zagueiro junto ao River Plate, o clube brasileiro viu o negócio travar às vésperas do fechamento da janela de transferências. Havia um acerto com o jogador e o River desde a última sexta-feira e o Vasco aguardava apenas o envio da documentação pela Federação Argentina. No início desta semana, no entanto, um entrave entre Rojas e o clube de Buenos Aires fez o negócio cair. Após o acordo, o River Plate exigiu do jogador uma renovação contratual para que pudesse emprestá-lo ao Vasco. Rojas recusou e o clube argentino voltou atrás e desistiu do empréstimo. O clube carioca aceitou pagar $1 milhão pelo empréstimo de 1 ano, com a obrigação de compra no valor de $3,5 milhões caso Rojas jogasse 60% dos jogos. A forma de pagamento também era um empecilho, já que o River gostaria de receber uma parte à vista. Essa foi a grande situação. Essa questão que falou aí, o River Plate queria que o jogador renovasse por mais uma temporada para que ele fosse liberado para o Vasco. Eu vi uma informação, li e assisti também, de que foi justamente isso. Vocês lembram do caso aí do argentino, do atacante argentino Santos, né? O Michael Santos, que estava tudo certo com o Vasco, o Vasco tinha tudo certo também com o Tadjeres, estava tudo certo, estava tudo combinado. Só que, como o Vasco está devendo situações de alguns jogadores, não salários, mas situações de pagar parcelas por jogadores a alguns clubes, o que é que o presidente do Tadjeres fez? Vasco, me deu uma garantia aqui, me dê X primeiro aqui, para que eu não vá para essa fila aí, né, de credores que vocês devem daqui. E o Vasco não quis dar a garantia do Tadjeres. E a negociação melou. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui com o Robert Rojas. A mesma coisa. O River Plate, que não é idiota nem nada, pediu uma garantia, não. Dê X% aqui. Aí eu libero o jogador. O Vasco, não vou dar, BBB. Né? E aí o River Plate usou aí desta valência, vamos colocar assim, né? De que, vamos aumentar aqui o seu vínculo com o River Plate. Sabia que o jogador não iria aceitar. Foi a maneira que o River Plate encontrou de não emprestar o jogador para o Vasco, com medo do Vasco não pagar o mesmo, né? Ainda falando do Vasco, o Vasco ainda está no mercado mercado aí de transferência, tentando reforçar o seu time, né? Essa notícia aqui, eu sinceramente acho muito difícil disso acontecer, né? Até porque eu vou ler aqui para vocês e a matéria vai falar isso, o texto vai falar isso. A janela de transferências fecha hoje 23h59. Para o Vasco contratar esse jogador argentino aqui que eu vou falar para vocês, de 34 anos, ele tem que fazer uma correria desgramada. E a gente sabe
o próprio Vasco da Gama sabe como é difícil, né, a questão de essa questão de transferir documentos da Argentina para o Brasil. É uma lentidão tremenda. O Vasco teve isso com jogadores que foram contratados do futebol argentino. O Orediano, né? O Lucas Orediano, que é o meia, e também com o Capasso. Foi uma enrola, os jogadores vieram para cá, ficaram aqui mais de 3 semanas, né? Ou quase isso, para que a documentação chegasse. Foi uma, assim, até se chegou a um determinado momento, né? Que até existia a possibilidade desses jogadores voltarem para a Argentina. Mas foi tudo resolvido, mas depois de quase 3 semanas. Então dificilmente o Vasco vai contratar esse jogador aqui. Vasco negocia a contratação de Pablo Vegetti, artilheiro do campeonato argentino. Um dia do fechamento da janela de transferências, o Vasco tenta sua última cartada e busca a contratação de Paulo Vegetti. Ou Vegetti, como queira, né? Atacante do Belgrano da Argentina. Pessoas ligadas ao jogador confirmaram ao GE que o Vasco enviou uma proposta ao clube argentino. O Belgrado agora analisa a oferta, mas o time brasileiro tem pressa, uma vez que precisaria concluir a transação até quarta-feira, ou seja, até hoje. A equipe da Argentina recusou nos últimos dias uma proposta do América Mineiro pelo atacante. Vegetti foi artilheiro do último campeonato argentino com 13 gols, ao lado de Michael Santos, outro jogador tentado pelo Vasco nessa janela. Centroavante de 34 anos, está no Belgrano desde 2019, onde marcou 59 gols. Caso feche com o jogador, o Vasco terá que correr para regularizá-lo até esta quarta-feira. E para isso, necessita que a Federação Argentina, o que eu expliquei para vocês aqui, envia a documentação. O processo lá não costuma ser rápido mesmo, gente. Expliquei para vocês aqui essa situação aí. E é isso mesmo. O processo lá de documentação do futebol argentino, meu amigo, é uma lentidão, mais do que minha internet está hoje aqui. Pois é. Neymar, após amistoso do PSG, abre aspas, não sei quando voltarei a jogar, fecha aspas. A pergunta é, Neymar tem motivação para jogar futebol mais? Perdeu 2 Copas do Mundo. Com o bolso assim abarrotado de dinheiro. Dinheiro não é problema para Neymar nem para as próximas 5 gerações da família dele. Eu desconfio que o Neymar vai fazer que nem o Ronaldinho Gaúcho. Que o Ronaldinho Gaúcho era um jogador que poderia ter jogado até os 40 anos, sinceramente, com o talento que ele tem, que ele tinha, que ainda tem, que a gente vê ainda ele jogando umas né, os campeonatos amadores aí, né, aqueles jogos do final de ano, enfim, aqueles jogos comemorativos, né? Essa é a grande pergunta. Neymar ainda quer jogar futebol? Neymar ainda não entrou em campo na pré-temporada do PSG. Nesta terça, ou seja, ontem, pelo 3º amistoso seguido, o atacante brasileiro ficou apenas no banco de reservas, enquanto a equipe perdeu para a Inter de Milão por 2-1. Depois do jogo, o craque admitiu que ainda não sabe quando está novamente nos gramados. Estou me sentindo bem, mas não sei quando voltarei a jogar, disse Neymar ao jornal L'Equipe. Neymar não joga desde o dia 19 de fevereiro, quando sofreu uma grave lesão no tornozelo, que o obrigou a passar por uma cirurgia. Nesta pré-temporada do PSG, voltou a treinar com os companheiros e ficou no banco de reservas nos 3 jogos da equipe. De acordo com L'Equipe, citando aí fontes do entorno de Neymar, o atacante tem treinado bem nas últimas semanas e o trabalho está começando a dar frutos. Não sei, rapaz, sinceramente. Eu tenho essa dúvida gigante, né? É o principal jogador hoje da seleção brasileira, é o Neymar. Não tem outro. É o Neymar.
Fala do São Paulo. São Paulo apresenta o James Rodrigues. James Rodrigues solta palavrão, diz estar em boa forma, mas prega cautela para a estreia no São Paulo. Abre aspas. Dia a dia. Fecha aspas. James Rodrigues vestiu a camisa do São Paulo ontem, terça-feira. Apresentado no CT da Barra Funda, o meio-campista colombiano concedeu entrevista coletiva em português. Disse que está em boa forma, mas preferiu não cravar que vai estrear contra o Corinthians dia 16 de agosto, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Estou bem fisicamente, muito bem, mas preciso treinar. Ritmo de treino, de jogo, isso precisa de alguns dias. Fazer as tarefas, tudo para poder chegar bem para quando eu possa jogar. Ainda falta muito, mas estou bem fisicamente, afirmou o jogador. Não entendi. Se você está bem fisicamente, ritmo de jogo você tem que pegar jogando. Né? Não entendi. Eu acho que o plano de tudo isso, quem tem é o clube. Não sei como vamos fazer com isso. Estou preparado. Estava treinando, mas preciso de ritmo de treino. Vou no dia a dia, falta ainda um pouquinho. Acrescentou aí o jogador, né? Bastante solto na apresentação, James soltou por 2 vezes um palavrão. A primeira, ao revelar o contato que teve com Rafinha para acertar com o tricolor paulista. Ele falou, ser 3 pontinhos, vem pra cá, ser feliz. Disse aí. No final da entrevista, voltou a repeti-lo ao brincar com a falta de perguntas em sua língua. Espanhol nada, né? ser 3 pontinhos. Você deve ter entendido aí o que disse o James Rodrigues. Já disse aqui sobre o James Rodrigues. Não espere aquele James Rodrigues lá da Copa do Mundo de 2014, gente. Não espere. Não espere esse James Rodrigues aí. Mas, né? Mas pode sim. Pode e acho que vai ajudar o São Paulo muito aí. O James Rodrigues. O São Paulo que também acertou a volta do Lucas, né? Já a gente fala, aliás, vamos falar logo da volta do Lucas, pra gente fechar aqui a questão do São Paulo. São Paulo acerta o retorno de Lucas Moura, após 11 anos. Foram quase 11 anos longe, mas sempre perto. São Paulo acertou ontem, terça-feira, o retorno do meio-atacante Lucas Moura, que estava sem clube desde que deixou o Tottenham da Inglaterra em maio. Seu vínculo vai até o final desta temporada. Mas, Cristiano, por que o São Paulo, por que o Lucas vai ficar só até o final do ano? Porque ele tem uma proposta, né, aí da MLS, que é da Liga Americana de Futebol. E por isso ele vai jogar esses 5 meses aí que resta do ano no São Paulo e depois ele ruma aos Estados Unidos para, né, terminar de fazer o seu pé de meia, evidentemente. Lógico que São Paulo aí com esses 2 jogadores dá uma subida aí na temperatura do torcedor e o torcedor começa a sonhar mais alto. Falar do Flamengo, volta de Pedro aos treinos do Flamengo é marcada por distanciamento de Sampaoli. Pedro de um lado, Jorge Sampaoli do outro, sem risadinha e sem resenha. O distanciamento entre 2 dos protagonistas dos conflitos dos últimos dias do Flamengo marcou o retorno do atacante aos treinamentos ontem na terça-feira no Ninho do Urubu. Pois é, meus amigos, o acordo selado na noite de segunda para que o Camisa 9 voltasse aos trabalhos previa ajustes nesta manhã, ou na manhã de ontem. O Flamengo deixou Pedro à vontade, caso achasse melhor treinar separado, até mesmo ser preservado no jogo de quinta contra o Olímpia pela Libertadores da América, mas o jogador fez a opção por participar normalmente da atividade prevista para os companheiros. Apesar do caráter de exceção de todo o ocorrido entre o fim da noite de sábado e o início do treinamento desta terça-feira de ontem, desde a agressão do ex-preparador físico Paulo Fernandes até a falta de Pedro na atividade de segunda-feira, Jorge Sampaoli não mudou seu comportamento habitual, frio com o elenco. Quem vive o cotidiano do Ninho do Urubu relata que é padrão do treinador ficar mais na dele. É o que relata aí, né, os setoristas. Não houve qualquer aproximação para diálogo com Pedro para comentar os
últimos episódios e vice-versa. Desta maneira, ambos seguem, sequer trocaram, na verdade, palavras no retorno do jogador aos trabalhos. Não tem clima, né, gente? Não tem clima, ficou difícil, não tem clima, sinceramente. Se o Flamengo não ganhar os títulos aí, vai cair tudo na conta da diretoria. Se o Flamengo, por exemplo, não ganhar a Libertadores, não ganhar a Copa do Brasil, a conta de tudo isso vai ser da diretoria, que foi covarde. Para mim, a diretoria do Flamengo foi covarde. Ah, Cristiano, mas o Sampaoli não tinha nada a ver. Como é que não tinha nada a ver se eu, por exemplo, eu trabalho numa empresa, né? Trabalho numa empresa, eu tenho o meu time, vamos dizer que eu tenho uma empresa terceirizada. Vamos colocar assim, eu tenho uma empresa terceirizada. E aí, eu coloco o fulano de tal para trabalhar numa determinada empresa para mim. Esse fulano de tal vai lá e dá um burro na cara de alguém lá dentro. Pode ser de um funcionário, de uma pessoa que trabalha lá dentro. Agride uma pessoa dessa. A empresa, evidentemente, que vai me mandar embora também. Porque, mesmo que mande só a pessoa que agrediu a outra, quem era funcionário meu? Eu que levei ele para a empresa, vocês entendem? Eu que levei a pessoa para a empresa. Então, sai todo mundo. Mas o Flamengo não fez isso. Os próximos dias, os próximos campeonatos, vão dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Se o Flamengo não ganhar títulos aí, vai ficar tudo na conta, evidentemente, da diretoria do Mengão. Nossa pausa, a gente volta já, depois de... Vou tomar uma água aqui, uma aguita. Tome uma água também aí, já eu volto. Pra gente falar de Copa do Mundo Feminina, a gente falar também de Campeonato Brasileiro da Série B, de Libertadores da América, jogos que aconteceram ontem, Copa Sul-Americana, Flusão, meu amigo, Flusão. E o lance, rapaz, que aconteceu ontem do Marcelo com o jogador do Argentino Júnior, que arrebentou o jogador, né? Vou dar minha opinião já sobre isso, né? E queria ouvir você também, evidentemente, tem aqui o espacinho aqui de comentários. A gente volta já para a gente falar de todos esses assuntos. Espere um pouquinho. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo nosso canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer aí Copa do Mundo Feminina, também Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos então falar aí de Copa do Mundo, falar de Libertadores da América, Copa Sul-Americana também, para você que está ligado e ligada aqui com a gente. Pois é, infelizmente, a seleção brasileira feminina está fora da Copa do Mundo, né, rapaz? Brasil que perdeu para a França na segunda rodada do grupo, perdeu também. Aliás,
empatou, né? Agora há pouco, nesta manhã de quarta-feira, com a Jamaica em 0-0. Com o resultado, o Brasil chegou a 4 pontos, só que a Jamaica tinha vencido, né, o Canadá, e com isso a Jamaica acabou ficando aí com a classificação em segundo lugar. O Brasil perdeu para a França e perdeu também a sua classificação ali. Jogo muito ruim, né? A seleção... Assista seu conteúdo favorito na TV que é o seu estilo. Depois a gente assiste. Pois é, mas assim, o Brasil não fez um bom jogo, né, gente? As meninas não fizeram bom. Parecia que quem estava precisando do empate era o Brasil. A Marta começou jogando, né? Mas a Marta tá nítido que a Marta... a questão física da Marta, a idade, etc e tal. Marta é uma jogadora que sempre vai ter o respeito, o nosso respeito, né? Só que a idade chega para todo mundo, né, gente? A idade, infelizmente, chega para todo mundo. E o Brasil, então, tá fora da Copa do Mundo. Fala de Série B do Campeonato Brasileiro, para você que tá aí ligado com a gente. 21ª rodada que já começou na terça-feira, ou seja, ontem. Mirassol empatou com o Avaí em 2-2. Tivemos Sampaio Corrêa 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto. CRB 2-1 para cima do Atlético Goianiense. Hoje, mais conhecido como quarta-feira, teremos o Criciúma contra a Ponte Preta, o Ituano contra a Tombense, teremos também o Guarani contra a equipe do Ceará. O Vila Nova recebe a equipe do Sport, teremos também o Rubro Negro Vitória jogando aí contra a equipe do ABC. O ABC, que é o lanterna da competição, é uma chance do Vitória aí, né, abrir, quem sabe, uns pontinhos ali do quinto colocado, né? Vamos saber então das coisas aqui de Vitória e também do ABC. A bola rola às 9h30 da noite, às 21h30, no horário de Brasília. Saber das coisas dos donos da casa, o Vitória do técnico Léo Condé. Certo mesmo é o retorno do zagueiro Camutanga, que cumpriu suspensão na última rodada. Léo Condé também pode mexer na lateral, com o retorno de Zeca ao time. E também no meio-campo e no ataque. Destaque contra a Ponte Preta, Giovanni Augusto pode pintar no time aí do Rubro Negro Baiano. Provável escalação então do Vitória. Tem Lucas Arcanjo no gol, Ian, Camutanga e Wagner Leonardo. Railan, Dudu, GG e o Marcelo, ou então o Zeca. Matheus Gonçalves, Mateuzinho, ou então o Washington Nem, na verdade o Wellington Nem, e Léo Gamalho, ou então o Yuri Castilho. Esse o provável Vitória para o confronto de logo mais contra o ABC, que é o lanterna da competição. Teremos nessa quarta-feira também o Juventude às 9h30 da noite, no mesmo horário do jogo do Vitória, contra o Novo Horizontino. Horizontino, líder da competição. Londrina e Chapecoense, também no mesmo horário, se enfrentam. Amanhã a gente traz as informações aí desses jogos que vão acontecer. Evidentemente que traremos também, lógico, né, a classificação e os próximos jogos para você que está aí ligado sempre com a gente. Falar agora de Copa Sul-Americana para você que está aí ligado com a gente. Já tivemos o Emelec perdendo em casa para o Defensa e Justiça por 2-1. Jogo da volta na próxima terça-feira. Tivemos também o Corinthians 2-1 de virada para cima do News Old Boys. O jogo de volta também está marcado para a próxima terça-feira, dia 8. O Libertad jogando em casa contra o Fortaleza, perdeu por 1-0. Fortaleza joga em casa na próxima semana por um empate para chegar aí, né, as quartas de final, né? As quartas de final aí da Copa Sul-Americana. Hoje, mais conhecido aí como quarta-feira, teremos o Goiás, que vai visitar a equipe do Estudiantes. Saber das coisas aqui das duas equipes, as escalações das duas equipes. Então, o Goiás, por exemplo, vai aí com Tadeu no gol, Bruno Santos, Lucas Halter, Sidmal, então Bruno Melo e o Hugo, William Oliveira, Morelli e também o Guilherme, Anderson Oliveira, João Magno e também o Vinícius. Esse é o time do Goiás para o confronto de logo mais aí contra a equipe do Estudiantes. Jogo difícil, mas o Goiás já mostrou aí que pode
avançar sim na competição. A partida acontece às 19 horas no horário de Brasília. Quem joga hoje também é o Botafogo, né, rapaz? O Fogão entra em campo hoje aí contra o Guarani do Paraguai, jogando no seu Newton Santos. Então vamos aqui à provável escalação do Botafogo, que tem Lucas Perry no gol, de Plácido, Adrielson e também o Cuesta e o Massal, ou então o Hugo, Marlon Freitas, Tietê, ou então o Lucas Fernandes, Gustavo Sauer, ou então o Júnior Santos, Eduardo, Vitor Sá e Tiquinho Soares, o artilheiro, né, rapaz? Tiquinho Soares na frente. Esse é o time do Botafogo para o confronto contra o Estudiantes, não, contra o Guarani do Paraguai, começando aí as oitavas de final para o Botafogo. Lógico que o Botafogo tem que fazer o seu dever de casa, né, rapaz? O dever de casa, como diz aí o pessoal. Falar de Taça Libertadores da América para você que está aí ligado e ligada com a gente. Falar de Libertadores da América, então. Jogos que já aconteceram. Bolívia de virada, 3-1 para cima do Atlético Paranaense. O Atlético fez 1-0 aí, um azar danado. O Atlético acabou perdendo um gol inacreditável. No contra-ataque o Atlético sofreu um empate e aí o time desandou e tomou 3 gols. Jogo da volta na próxima terça-feira, lá na Liga Arena, a conhecida Arena da Baixada. O Internacional visitou o River Plate e perdeu por 2-1. Próximo jogo aí, o jogo da volta está marcado para a próxima terça-feira. Claro que o River joga por um empate, mas o Internacional, com a vitória simples, leva a decisão para as penalidades máximas. 2 gols de diferença, classifica o time brasileiro. O Fluminense foi até a Argentina e visitou aí o Argentino Júnior. Saiu atrás, né? Mas conseguiu empatar em 1-1 e levou, né? Tá trazendo um bom resultado para o Brasil. O próximo confronto será na terça-feira, dia 8, no Maracanã. E a gente, claro, vai acompanhar e trazer tudo para vocês. Hoje, mais conhecida como quarta-feira, o Palmeiras joga contra a equipe do Atlético Mineiro, né, rapaz? É o confronto de brasileiros aí na Copa Libertadores da América. Claro que a gente vai trazer agora para você que está aí com a gente, né? As coisas aqui dessas duas equipes, como que elas vão para esse confronto aí de logo mais pela Taça Libertadores da América. Infelizmente, um brasileiro vai ficar pelo caminho, né? Infelizmente mesmo, porque são 2 clubes aí que tinham a chance de avançar um pouco mais na competição, mas aí, na caso, um vai matar o outro, né? Um vai matar o outro, não tem jeito. Vamos saber das coisas aqui da escalação das duas equipes. O Galo Mineiro, do técnico Felipão, vai com a seguinte equipe: o Everson no gol, Saravia, Igor Rabelo, Gemerson, então Maurício Lemos e o Guilherme Arana, Otávio, Batalha e também o Zarate, Paulinho, Pavon e o Hulk. Esse o provável Atlético Mineiro. E o Verdão, Palmeiras, do técnico Abel Ferreira. A provável escalação: o Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e também o Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e o Rafael Veiga, Arthur, Dudu, então John e Rony na frente. Esse o provável Palmeiras para o confronto de logo mais contra a equipe do Galo Mineiro. É a Libertadores da América, as oitavas de final da Libertadores da América, começando aí para os times, né? Para os times brasileiros. O Flamengo joga amanhã às 9 horas da noite contra o Olímpia e, claro, amanhã a gente traz mais informações aí da Taça Libertadores da América para você. Claro que tem também nessa quarta-feira Nacional do Uruguai contra o Boca Juniors da Argentina. A gente vai acompanhar, assim também como Deportivo Pereira e Independiente Del Valle. São os jogos que vão acontecer e a gente vai acompanhar tudo e trazer para vocês amanhã no nosso vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Por isso que eu peço a você aí que deixe o seu like, compartilhe, comente aqui no nosso canal, né? Sobre os nossos assuntos. Se inscreva no canal e não se esqueça, além de se inscrever, sininho de notificações em todas, porque sempre que subir um vídeo aqui, você vai ficar sabendo aí que tem vídeo novo no canal e você corre pra cá pra assistir a gente. Belezinha? Combinado? Então, ó, beijão no coração, um abraço pra vocês também. Se Deus quiser, às 18 horas, a gente volta com mais um vídeo aqui no canal pra gente falar das notícias, das informações
de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil e até do mundo, né? Notícia é prioridade, então a gente traz para vocês aqui no canal. Beijo, abraço, fiquem com Deus.